Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Direito e Abolicionismo Penal, para falar sobre direito e abolicionismo penal, mas também sobre capitalismo, revolução e ele, Pachucanes. E esse programa é ainda mais especial porque ele abre um novo precedente no canal, que são os episódios com convidadas. Gente que vai participar aqui, trazendo novas ideias, experiências, referências, pontos de vista, enfim, camaradas que obviamente já são muito alinhadas com tudo que a gente defende por aqui, mas que vão somar ainda mais com tudo que a gente já pensava e com coisas que a gente nem chegou a pensar. Para esse episódio eu convidei a Juliana Paula Magalhães, que é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, e alguém que também manja muito de Pachucanes. E como já é tradição, antes de mais nada, meu muito obrigado a todos os colaboradores do canal que mantêm o Jornal Antijurídico de pé através do nosso Apoia-se, contribuindo com quanto querem, pelo tempo que quiserem. E também dá para ajudar a gente indiretamente com a nossa parceira Boitempo, comprando os livros deles. Partindo desse link aqui, uma parte é destinada para financiar o canal. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando. E por último, mas não menos importante, ajuda muito, mais do que você pode imaginar, se você simplesmente curtir, compartilhar, comentar, enviar para os seus amigos e ativar o sininho aí do YouTube para você receber de fato todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu apoio, pela sua força. Bruno Covas. Esse país é verde e amarelo! Como todo mundo que acompanha esse canal já bem entendeu, a principal bandeira por aqui é o abolicionismo penal. Um mundo sem polícia, sem prisões e, claro, sem o sistema penal. Só que esse mundo de possibilidades não é viável nesse modelo de sociedade e de Estado capitalista que a gente vive, que depende da polícia, depende das prisões e, sobretudo, depende do sistema penal para se manter vivo e exercer controle social. O abolicionismo, por outro lado, é revolucionário e necessariamente anticapitalista. Então, quando a gente fala em abolicionismo, a gente precisa pensar em um novo direito, em um novo modelo de justiça, completamente diferente do que a gente está acostumado e do que nos foi imposto também. E isso é, sem sombra de dúvidas, uma tarefa que queima diversos fusíveis do nosso cérebro. Mas a boa notícia é que não somos as primeiras pessoas a pensar isso ou pensar coisas nesse sentido. Essa trilha já vem sendo muito bem demarcada há um bom tempo e acredito que com certeza um ótimo pontapé inicial para a gente começar a pensar essa crítica do direito e da sociedade capitalista é esse tal de Pachucanes. Mas antes da gente mergulhar nas ideias dele, é bom a gente saber, quem era esse Pachucanes aí na fila do pão? Bom, então quem foi Pachucanes, né? Evgeny Pachucanes é um jurista russo, né? É o principal pensador do direito no campo do marxismo. Ele, desde jovem, né, ele teve uma família ali de intelectuais e desde jovem já foi estudar numa escola, efetivamente, que tinha atrelada a uma militância política ali anticzarista. Enfim, desde muito jovem ele já tinha esse pendor revolucionário, participou ali do processo revolucionário da Revolução Russa e estudou direito, né, se tornou um jurista, enfim, teve até mesmo no período pré-revolucionário, ele, justamente pela sua postura anticzarista, ele foi exilado, mas depois ele retorna à União Soviética, participa ali do processo revolucionário e ganha uma proeminência bastante grande na União Soviética. Suas ideias começam a influenciar outros pensadores. Naquele quadro geral ali dos juristas soviéticos, ele começa a ter tanto funções de professor, forma grupos de pesquisadores, quanto também organiza revistas jurídicas, participa da redação do Código Penal Soviético, da Constituição, enfim, vai ter todo um papel tanto no campo da própria dogmática jurídica, mas principalmente no campo da crítica do próprio direito. No entanto, com a ascensão ali do stalinismo, ele começa a sofrer perseguições bastante sérias, é forçado a fazer retratações, mas mesmo assim isso não adianta,
essas retratações forçadas que vão aparecendo ali em textos já da década de 30, 35, e aí o que acontece? Pachucanes acaba tristemente sendo executado em 37. Há uma controvérsia se ele foi executado na própria sede da polícia e depois julgado por uma corte militar, ou se ele foi executado, julgado, né, e executado no mesmo dia, ou julgado, digamos, póstumamente. Fato é que tanto a sua prisão, o julgamento e a morte foram de caráter eminentemente político. Pachucanes pagou com a vida pela radicalidade das suas ideias. Pachucanes é um cara fundamental para a gente entender como que a história do direito acompanha necessariamente a história das relações de produção capitalistas. Cada forma de produção cria suas relações de direito, de modo que o direito na sociedade capitalista ele tem como objetivo perpetuar a exploração que o fundou, sacou? Mas falar o direito na sociedade capitalista é meio estranho, né? Porque parece que o direito, o que a gente chama e o que a gente entende de direito, parece que ele está em todas as sociedades, no mundo todo, desde que o mundo é mundo. O que não é bem assim, até porque nem sempre existiu o capitalismo. Acredite se quiser. O que se escuta muito dizer é que aquele velho brocardo que costuma ser tantas vezes repetido, ubi societas ibi ius, onde há sociedade, há direito. Então, de modo geral, as pessoas costumam pensar que o direito seria inerente a qualquer modelo de sociedade. Pachucanes vai demonstrar que o direito está ligado justamente à forma mercadoria que caracteriza o modo de produção capitalista. Então, Pachucanes extrai o seu fundamento metodológico lá da obra de maturidade de Marx, do Capital, porque Marx vai demonstrar, né, que na sociedade capitalista ela se estrutura justamente a partir da forma mercadoria, porque o trabalho no capitalismo ele se torna mercadoria e a partir daí todas as relações passam a ser mercantilizadas, a partir daí se constitui a forma mercadoria. Marx vai dizer, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Apenas no capitalismo que nós temos o surgimento do trabalho assalariado e da universalização da forma mercadoria. E a partir daí é que surge a forma jurídica, como derivada direta da forma mercadoria. Então você sacou, o direito deriva do capitalismo e isso consequentemente tem a ver com outro ponto que a gente já abordou várias vezes aqui no canal, que é como cada sistema de produção também desenvolve as suas próprias formas de punição, que correspondem às relações de produção. Tá tudo interligado. Cada punição que a gente viu ou vê ao redor do mundo ao longo da história corresponde ao seu respectivo desenvolvimento econômico. Então, exemplos. Quando a gente teve uma economia escravista, a principal punição se tornou o quê? O trabalho escravo. Quando a gente passou pelo mercantilismo e navegamos o mundo todo para tudo que é lado, levando produtos para todo mundo, a principal punição se tornou o trabalho forçado nas galés, como remadores desses navios. No colonialismo europeu em África, a punição mais comum se torna o banimento, enviar os criminosos para os territórios africanos mais isolados possíveis a fim de ocupar aquelas regiões. E com o início do capitalismo, a punição clássica se torna as casas de trabalho e as casas de correção, que eram lugares onde tanto os criminosos quanto tudo que era gente indesejável da época, ali tipo órfãos, viúvas, os chamados loucos, né? Pessoas que moravam na rua e tal, eram presas e domesticadas para trabalhar no que a gente conhece hoje por fábricas. No desenvolver disso, sempre existiu um conluio entre capital e prisão, para explorar o trabalho dos presos, seguindo essa ideologia de que as penitenciárias tinham que ser fábricas que transformam criminosos em proletários. E isso tudo em uma lógica clara, onde os detidos devem ser trabalhadores, os trabalhadores devem ser detidos. O Pachucanes, né, ele é um crítico da forma jurídica e da própria noção do direito
penal. Então, o direito penal para Pachucanes, né, também ele está atrelado dentro do contexto da própria forma jurídica ao próprio modo de produção capitalista. Por quê? Porque justamente com o advento, né, do modo de produção capitalista é que vai surgir toda a lógica do sistema, por exemplo, de penas atrelada à questão de equivalência, tanto de X de pena, em decorrência de tal crime. Então, toda essa lógica vai surgir justamente com o capitalismo, essa mensuração do tempo de pena, né? Então, a pessoa ficar preso um determinado tempo em decorrência de um determinado delito. Esse tipo de lógica de sistema penal vai surgir justamente com o advento do modo de produção capitalista, e isso está ligado à equivalência mercantil, ao próprio surgimento do trabalho abstrato. Ele vai, inclusive, né, Pachucanes vai trabalhar duas questões fundamentais quando ele vai pensar a questão criminal. Ele vai pensar o contexto da própria luta de classes, porque quando se fala, por exemplo, em crimes, né, quando se pensa, por exemplo, a proteção penal, se pensa em uma proteção social, como se a sociedade como um todo tivesse interesses homogêneos. E Pachucanes vai dizer que isso é uma balela, porque na realidade não há um interesse homogêneo, há interesses conflitivos, há luta de classes no capitalismo. E Pachucanes vai dizer que a jurisdição criminal é o terror de classe organizado. Então ele é um crítico dessa lógica. Mas mais do que trabalhar essa questão na chave da luta de classes, Pachucanes vai demonstrar na sua crítica que a própria forma jurídica, e aí a própria forma jurídico-penal, que é forma jurídica, está ligada também à própria lógica da reprodução capitalista. E eu te digo mais, o que a gente entende por direito, ainda mais quando o assunto é direito penal, é também uma incorporação de noções norte-americanas e europeias. Isso vale para a América Latina inteira, tá? Não só para o Brasil. Os países latino-americanos precisaram se incorporar ao sistema econômico internacional, e isso incluía estar alinhado com políticas que nem eram ideias nossas. Guerra às drogas é o exemplo ideal para você pensar nisso. Mas para muito antes das guerras às drogas, lembra que eu falei que durante o colonialismo, a principal punição assim predominante na Europa consistia no banimento, na deportação. Pois então, até essa ideia chegou aqui na América Latina, mas como nós é que éramos as colônias, a gente não tinha exatamente como expulsar alguém. Então a gente adaptou essa ideia para as nossas condições locais. E é aí que surgem as prisões em ilhas isoladas ou no coração das selvas. Agora abre parênteses, e sobre isso eu recomendo um livro muito massa, que é esse livro aqui, ó. Chamado Rebelião e Reforma Prisional em São Paulo. Esse livro aqui, ó. Pá! Que é justamente sobre isso que eu tô falando. A história de uma das primeiras grandes rebeliões de presos no Brasil. Que ocorreu, veja só vocês, em uma penitenciária que ficava em uma ilha. Na Ilha Anchieta, na época chamada de Ilha dos Porcos. Essa rebelião foi a primeira ação coletiva planejada de presos, né, destinada a um confronto direto com as autoridades. Fecha parênteses. Então se liga que a gente aceitou todas as políticas e ideias de fora como sagradas, universais e incontestáveis. Porque afinal de contas, se está vindo dos Estados Unidos ou da Europa, a gente não precisa criar nada de novo. A gente só precisa adotar tudo que eles já fizeram, né? Certo? Errado. Então vai vendo, quando a gente começa a pensar um direito, ou o que seria um direito numa sociedade abolicionista, a gente precisa seguir a fórmula do Pachucanes e atacar a raiz dessa estrutura que é o capitalismo, modificando todas as relações de produção e acabando com a divisão de classes. Portanto, quando se pensa, por exemplo, o abolicionismo penal, Pachucanes pode se inserir nesse contexto, sim. Só que ele é um abolicionista revolucionário, o que os estudiosos do pensamento de Pachucanes na esfera penal vão chamar Pachucanes de um abolicionista revolucionário. Por quê? Porque Pachucanes vai atrelar a noção de abolicionismo penal necessariamente com a ruptura com o modo de produção capitalista. Não se tem como romper com essa lógica criminal, com essa lógica do sistema penal, com esse sistema punitivo, tanto do direito penal quanto do processo penal, sem se romper
como modo de produção capitalista, na medida em que a forma jurídica é necessariamente derivada da forma mercadoria. Então, não se dá para se fazer um abolicionismo por decreto, por lei, por norma, mas sim pela mudança da própria estrutura social, pela mudança das próprias relações de produção. Até porque o direito para Pachucanes não é necessariamente a norma posta pelo Estado, não é esse. Essa é a visão do justpositivista. Pachucanes vai dizer que o direito surge da materialidade das relações sociais. Ora, se nós queremos efetivamente transformar estruturalmente a lógica de reprodução desse sistema e acabar com essa lógica criminal, que é uma lógica excludente, que é esse terror de classe organizado, segregador, que acaba punindo justamente os mais pobres e os indivíduos que estão apartados aí dos meios de produção em geral, para se romper com tudo isso, não basta uma mudança meramente normativa, é necessária uma mudança estrutural, uma mudança das relações de produção. É o caminhar efetivamente para uma transição socialista em um processo de ruptura com as formas sociais do capitalismo. Por isso que Pachucanes pode ser chamado, sim, de um abolicionista, mas um abolicionista revolucionário. Então fechou, meu povo. Espero que tenha ficado mais fácil, né, para todo mundo entender a relação entre direito, sistema penal e capitalismo e as ideias e críticas centrais do Pachucanes e o seu abolicionismo revolucionário. E agora o sorteio de livro dos nossos colaboradores do Apoia-se do Jornal Antijurídico, e o livro da vez é esse aqui, ó. Teoria Geral do Direito e Marxismo, dele, Pachucanes. E a principal obra de Pachucanes é Teoria Geral do Direito e Marxismo. Pode-se dizer que essa é a principal obra do próprio direito, na medida em que Pachucanes demonstra que o direito é uma especificidade do capitalismo, é nessa obra que ele vai realmente explicar como se estrutura o direito no capitalismo, por que o direito está ligado à própria lógica da reprodução das relações de produção capitalista. No mais, como sempre, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, fique ligado no sorteio dos livros que acontece lá no Instagram, mas como sempre eu digo, não precisa me seguir no Instagram, porque se você ganhar, eu vou entrar em contato com você, obviamente. Até semana que vem, valeu, falou!